Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Baeta, estou aqui para gravar mais um vídeo para você no canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui no campo de baixo e no final do vídeo comente aquilo que você entender ou que você não entender para que eu possa responder com o tempo, beleza? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu quero conversar com vocês que muitas pessoas me perguntam sobre vocação, sobre ministério e como ter uma vida com propósito. Eu quero indicar esse livro aqui, Vocação, escreva sua assinatura no universo. Bom, Deus ele te chamou para um propósito. Todos nós temos um propósito de vida. Ninguém nasceu à toa. Deus não te criou no mundo para que você pudesse ser mais uma boca que viesse comer, mais um corpo que viesse se vestir, ou mais uma pessoa qualquer. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para uma história. E Deus é o autor dessa história. E como autor da própria história, Deus ele equipa os seus personagens para que eles possam viver uma vida com propósito, não uma vida qualquer. Mas para você descobrir qual é o teu propósito, você precisa descobrir o porquê. Quais são os seus porquê? O porquê você existe, o porquê você faz o que você faz e como este teu porquê se articula, ou seja, se interage com a sua vida cotidiana e com o lugar de influência que você está. Aí você fala, Thiago, qual lugar de influência que eu estou? Eu não sou uma pessoa influente, você está enganado. Você foi chamado para ser uma pessoa influente. Dentro da sua comunidade, ao qual você congrega, dentro da sua casa, dentro do teu ministério, dentro do seu trabalho, faculdade, escola, você foi chamado como um agente de transformação, como um agente de propósito. E é dentro deste lugar de propósito que Deus te chama para trazer uma assinatura na terra. Abraão trouxe uma assinatura, Moisés trouxe uma assinatura, Paulo trouxe uma assinatura, Esther trouxe uma assinatura, Raabe trouxe uma assinatura, Maria Madalena trouxe uma assinatura, Pedro trouxe uma assinatura, Satanás também, infelizmente, trouxe uma assinatura, Judas também trouxe uma assinatura. Todos nós, todos os personagens do enredo de Deus foram constituídos para terem uma assinatura. E qual é a tua? E é dentro deste lugar, que Jesus quer nos levar. E como Jesus nos abre a este lugar. Está lá em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque Deus, como autor da grande história do mundo, cara, ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Não há agenda ideológica que vai pegar Deus de surpresa. Não há agenda política que vai pegar Deus de surpresa. Não há agenda eclesiástica que vai pegar Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus é quem surpreende. Deus é aquele que pega a pessoa menos importante, improvável da terra e a transforma numa grande pessoa. Deus é o Deus de surpresa. Ninguém surpreende a Deus. Então vamos lá. Qual é o teu lugar? E como você pode alcançar este lugar? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele revela o teu propósito e ele te revela o porquê você existe. Não é uma questão de filosofia, uma questão apenas teórica, que a gente joga no Google e começa a ver várias pessoas falando o porquê você existe. A única pessoa capaz de responder o porquê você existe foi aquele que te criou. Salmos 139. Deus te criou. E de uma forma assustadora, ele te colocou na terra. Isaías 49, a partir do versículo 1 também fala isso, que Deus nos chamou antes do ventre da nossa mãe, nos empoderou, ele nos abençoou. E abençoar no Antigo Testamento significa Barak, e é um trecho desse livro que eu quero ler com vocês. Não somente Deus nos chama, como também nos equipa para o nosso chamado. Vemos isso em nossos primeiros pais, Adão e Eva. Na época do mandato cultural, Deus os abençoou. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28 e 29, significa que, no Antigo Testamento, a palavra abençoar, Barak, pode ser encontrada 330 vezes. Ela significa imbuir de poder para que alcance sucesso. Então Deus te chamou para ter sucesso através da benção dele. Deus te chamou para ter prosperidade através da benção dele. E Deus te chamou para ter fecundidade e longevidade através da benção dele. Deus abençoou Adão e Eva para o propósito para o qual os havia feito e lhes deu um mundo no qual exerceriam suas vocações. Deus te deu este mundo. A palavra de Deus em Salmos diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então Deus nos deu o mundo para que dentro do mundo nós pudéssemos exercer o nosso porquê e a nossa vocação.
Da mesma forma, com Abraão, Deus o abençoou para a tarefa de se tornar uma nação modelo, a partir da qual todas as nações do mundo seriam abençoadas. Está lá em Gênesis 12, versículo 2. Gênesis 12, versículo 2. Abençoar-te-ei. Diz isso. Deus disse para Abraão: abençoar-te-ei. Deus chamou Moisés para construir o tabernáculo. Ele o proveu para a tarefa, chamando o povo a apresentar sua abundância material e suas habilidades. Semelhantemente, na grande comissão, Jesus chamou os discípulos a discipular as nações. E vemos que ele os equipou para a tarefa. Deus equipou Abraão e Moisés. Deus equipou José. Deus equipou a tantas pessoas do Antigo Testamento que nós precisamos entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, certo? E Jesus também nos equipou na grande comissão. E lá em Efésios 4:12, eu quero ler com vocês aqui, Efésios 4:12, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para ler para vocês, Efésios 4:12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra aqui em Efésios 4:12, aperfeiçoamento, significa também equipar. Jesus nos equipou. E essa palavra equipar significa empoderar, trazer equipamentos. Olha que interessante. Deus nos equipa para um grande propósito. Deus nos equipa para uma grande tarefa. De novo, como o teu porquê? Como a tua vida tem se enquadrado dentro da história de Deus? Você só existe porque você quer existir? Ou você existe para um grande propósito? Qual é a tua assinatura? Ore para Deus te equipar. Você não precisa ter medo. Abraão não teve medo. Moisés não teve medo. Não é? E eu não digo que eles não tiveram medo, mas eles tiveram um receio. Mas eles não se entregaram a este receio. Eles se aventuraram. Eles quiseram ir além. Eles saíram de Ur. Então Deus, como o grande autor, ele tem uma história para você. Deus, como o grande escritor, escreveu um trajeto e uma jornada para a sua vida. Deus quer te chamar para você deixar de ser sombra de alguém e escrever a tua própria história. Você precisa deixar um legado. Uma coisa interessante, as pessoas ultimamente elas falam, né? Elias deixou Eliseu. Eliseu sucedeu Elias. Não é que Eliseu sucedeu Elias. Eliseu fez obras maiores do que Elias fez. E Jesus fala, vocês foram obras maiores das quais eu faço. Mas eu só posso fazer essas obras maiores das quais Jesus fez quando eu tenho a mentalidade de Cristo, de não querer ser sucessor, mas entrar no meu lugar e destino de filho. Então, como eu vou deixar de ser sombra de alguém? A partir do momento que eu entender que o meu lugar real é de ser filho de Deus. E é dentro deste lugar que Deus te chama a escrever uma história com Ele e a assinar a história dele através da sua vida. Deus quer assinar a história dele através da sua vida. Então se lance na presença do Pai e pergunte a Ele o porquê você existe e como Ele pode te equipar para viver uma grande história. Eu vou gravar mais sobre este livro, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então até a próxima e comente aqui o que você entendeu.